Nesta semana, uma viagem no tempo com clássicos de coleção do Museu Cardet, em Campos do Jordão, com destaque para carros que vão fazer cair o seu queixo. Dos clássicos, vamos acelerar com Leonardo Maringolo, o Ford Mustang Mach-E GT Performance, que marcou a entrada da marca no mercado de 100% elétricos no Brasil. Nas duas rodas, muita adrenalina e competição com o lançamento do Honda Racing 2025, com a apresentação de equipes, pilotos e campeonatos, além da entrevista exclusiva com o nosso maior representante, Eric Granado. No início, ninguém deu muita bola, mas atualmente os carros de emissão zero são um sucesso e os queridinhos do consumidor. O craque Jorge Moraes vai desvendar todo esse mistério pra gente com uma análise bem completa. Valéria Luizetti traz as principais notícias da indústria automotiva no Giro Rápido, com lançamentos e muita inovação tecnológica. E para comandar todo esse time, Alex Rufo chega na pole para mais uma edição do programa. Então, se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan desta semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, o programa está de volta ao Museu Cardet de Campos do Jordão para mostrar para você as mais novas relíquias que chegaram por aqui desde a nossa primeira viagem no tempo através dessas joias de 4 rodas. A gente está mais uma vez aqui no Museu Cardet para mostrar para você joias de 4 rodas que acabaram de enriquecer o acervo espetacular de Luiz Goshima. O primeiro dessa lista é um modelo que captura muito bem a combinação entre performance, luxo e state of art dos super esportivos clássicos, a Ferrari 212 Inter Coupé de 1953. Poucos modelos conseguem capturar tão bem a combinação entre performance, luxo e arte automotiva como a Ferrari 212 Inter Coupé de 1953. Produzida em uma época em que a marca de Maranello ainda dava seus primeiros passos rumo à fama mundial, o 212 Inter representa um elo entre as pistas e as ruas, um verdadeiro Gran Turismo com alma de competição. Lançado em 1951 e produzido até 1953, o 212 Inter sucedeu o 166 e o 195 Inter como um dos primeiros modelos de rua da Ferrari. O nome Inter indicava sua vocação para o uso civil, em contraste com a versão Export, focada totalmente nas pistas. Ao contrário dos modelos modernos, a carroceria do 212 Inter não era padronizada. Cada unidade era montada com design exclusivo pelas mais renomadas carrocerias italianas, como Vignale, Ghia, Pininfarina, antes de se tornar Pininfarina, e Touring. Isso significa que cada Ferrari 212 Inter Coupé é literalmente única. Um motor com DNA de corridas. Sob o capô, o 212 Inter 1953 trazia o lendário V12 Colombo de 2,6 litros, criado por Gioacchino Colombo, engenheiro que desenhou os primeiros motores da Ferrari. Esse motor era capaz de entregar cerca de 150 cavalos, permitindo que o Coupé alcançasse velocidades acima de 185 km por hora, números impressionantes para a época. O câmbio era manual de 5 marchas, uma raridade no início dos anos 50, o que conferia à máquina uma condição esportiva mais ainda refinada. A tração traseira e a suspensão independente na frente completavam o conjunto, tornando o carro não apenas bonito, mas também extremamente competente na estrada.
Esbanjando luxo e sofisticação, o interior do 208 Inter refletia estilo artesanal da época. Madeira nobre no volante, bancos revestidos em couro de alta qualidade, instrumentação clássica com mostradores analógicos e acabamento feito à mão. Era um carro tanto para ser pilotado com paixão quanto para ser apreciado com estilo. Com apenas cerca de 80 unidades produzidas, a Ferrari 212 Intercoupé 53 é até hoje um item de desejo para colecionadores do mundo inteiro. Unidades bem preservadas ou restauradas podem alcançar valores milionários em leilões, especialmente aquelas com pedigree histórico ou participação em eventos clássicos, como Mille Miglia ou Pebble Beach Concours d'Elegance. Mais do que um automóvel, o 212 Intercoupé representa uma era de ouro do design italiano e da engenharia artesanal. É um símbolo da filosofia da Ferrari, unir desempenho com elegância, velocidade com exclusividade. Ferrari 212 Intercoupé 53, a elegância sob rodas que definiu uma era. Hoje, mais de 70 anos depois do seu lançamento, o 212 Inter continua a arrancar suspiros, não apenas pela sua beleza, mas por tudo que representa na história do automobilismo. Até tu, Brutus, isso mesmo. Pode ficar surpreso, mas os super esportivos estão se rendendo ao universo da eletrificação. Foi o caso da Porsche, da Ferrari puro sangue e até mesmo do maior ícone dos muscle cars, o Mustang. Para deixar você de cabelo em pé, o nosso prata da casa, Leonardo Maringlo, testou o 100% elétrico Mustang Mach-E e aproveitou para analisar também a autonomia e comportamento dos elétricos no dia a dia da mobilidade urbana. Acelera aí, Léo! Carros elétricos. Eu já falei sobre alguns por aqui, mas dessa vez nós vamos falar sobre a autonomia dessas máquinas, tanto na cidade quanto na estrada. Bom, e hoje nós temos aqui o Ford Mustang Mach-E GT, um carro elétrico crossover. Então ele entrega pra gente esportividade e a altura do solo, ao mesmo tempo passando uma sensação da gente estar mais perto do chão. Essa é a mistura do crossover. E assim, além dele ter esse design aqui todo futurista, ele serve prioritariamente para a aerodinâmica e também autonomia. E falando em autonomia, vamos lá que é o que realmente interessa. Bom, vamos lá, falando então em autonomia. O Mustang Mach-E, ele é um carro que tem uma bateria de 90 kW, que significa que é a capacidade total que ele comporta de energia aqui no assoalho, que é onde ficam os módulos de bateria. E esse modelo, ele aguenta carregar de duas formas, ou no AC, que é aquele wallbox comum que a gente tem em casa, com 11 kW de potência, ou 150 kW no carregamento rápido, que é o DC, o corrente direta. O corrente alternada, que é o wallbox, e o corrente direta, que já são aqueles carregadores, né, normalmente que a gente encontra em rodovia ou em alguns postos de combustíveis já pela cidade. Na corrente alternada, que é o AC, a gente consegue carregar o carro 100% em torno de 8 horas, mais ou menos, né? Então, o ideal é que a gente chegue em casa, plugue no carregador, deixa ali durante a noite e de manhã vai estar 100% carregado. Já a corrente direta é um pouquinho diferente. Se a gente parar aí, vamos dizer, em algum lugar que tem a corrente direta e o carro esteja realmente com a bateria bem lá no finalzinho, a gente consegue fazer de 0 a 80% da bateria em 30 minutos. Depois, os últimos 20% que falta, de 80 até 100, ele começa a carregar um pouquinho mais gradual, um pouquinho mais devagar, justamente para não danificar as baterias. E aqui nesse carro a gente tem dois motores que somam no total 487 cavalos, com quase aí os seus 90 kg de torque. É bastante força, até porque o carro elétrico ele entrega o torque instantâneo, né? Então é potência total no momento que você pisa no acelerador até o fundo. E as baterias, elas são pensadas de carro para carro, até porque a potência do carro surge aí
em conjunto com as baterias, né? Então, esse conjunto entre os motores e a bateria é o que dá toda essa energia e toda essa potência. Então, tudo tem que ser muito bem pensado para cada carro. Eu acabei excedendo um pouquinho aí o meu consumo de energia das baterias, né, e de autonomia, mas eu tive uma boa experiência e ainda assim eu acho esse carro um dos melhores carros com uma das melhores autonomias dos elétricos. Sim, temos muitos né, modelos aí que já tem uma super autonomia, mas especificamente aqui o Mach-E, quando ele tem o X na lateral aqui da porta, significa que a bateria é estendida. Então sim, ele tem uma bateria muito boa, que normalmente aí dá pra gente uns 450 km de autonomia, dependendo de como a gente andar, até passa disso. Mas a minha experiência foi um pouquinho diferente. Eu andei muito dentro da cidade, entre 50 e 60 km por hora, que eram, né, os limites de algumas das vias. Eu andei também nas marginais, então Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, que tem limites de 60, 70 e 90. Andei muito na pista expressa, que era 90, então tive momentos que eu já estava, né, nessa velocidade dos 90, e até mesmo na rodovia em alguns momentos a 100, 120 km por hora. Então realmente o meu consumo aí de bateria foi bem misto, mas na maior parte do tempo foi sim no urbano, que é onde o carro elétrico se comporta um pouquinho melhor. E por que eu fiz um pouquinho melhor? Porque eu deixei habilitado um sistema que chama One Pedal. Esse sistema é maravilhoso, porque eu não tenho usado o pedal de freio desse carro. Eu tenho usado totalmente só o pedal do acelerador. Por quê? O que o One Pedal faz? A gente está com o pé no acelerador, né? Eu vou fazer um teste agora aqui para vocês verem. Eu estou com o pé no acelerador e eu vou tirar o pé do acelerador e o carro vai começar a frear sozinho. Justamente ele usa essa frenagem do motor para regenerar a bateria, porque na rua a gente está freando o tempo inteiro, a gente está no trânsito o tempo inteiro, então eu deixo 100% no urbano ligado. Ó, eu vou tirar o pé aqui do acelerador e vocês vão ver que o carro vai começar a frear. Ó, o carro freou até frear 100%. O carro está totalmente parado. Isso só de tirar o pé do acelerador. A gente acelera de novo, tira o pé do acelerador, ó. Vocês estão me vendo dando uma, né, cabeçada aqui. Isso faz com que regenere bateria. E nisso tudo eu tô fazendo um teste, já tem alguns dias, já tem 5 dias na verdade com o carro. Como eu pisei um pouquinho além da conta, o carro não vai fazer 450 km no total, mas ficou aí em mais ou menos 390, o que eu não achei ruim, porque eu dei algumas pisadas, algumas arrancadas justamente para testar o carro novamente, né? A gente já tinha testado esse carro, mas eu precisava ter a noção novamente de como que funcionam as baterias e a autonomia aqui. Bom, agora a grande saga. Vale a pena ter um carro elétrico na cidade ou na estrada? Como é que funciona isso? Ao meu ver, e aos testes, obviamente, vale muito mais a pena você usar o carro elétrico no dia a dia da cidade. Por que disso? É aquilo que a gente comentou. Na cidade, o carro a gente vai frear constantemente por conta de semáforo, por conta de trânsito, enfim, né, por conta dessa movimentação urbana. Isso vai fazer com que a gente regenere bateria e as baterias não se aqueçam tanto. E aí a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem que se programar muito para fazer uma super viagem. Então, para quem vai viajar, sempre de olho nos aplicativos que constam postos, né, na estrada, principalmente de carregamento rápido, porque se você parar num local que tem apenas a corrente alternada, não vai ser suficiente, você vai ter que ficar lá 8 horas para conseguir suprir a demanda da bateria e carregar 100%. Agora, parando num carregamento rápido aí, que é o corrente direta, né, o DC, você fica ali meia horinha, é o tempo de almoçar, comer um lanche, você vai voltar pro carro aí com os 80% de bateria, tranquilo. E antes da gente se planejar em parar naquele posto, a gente abrir e olhar os comentários e quando foi o último comentário publicado no aplicativo. Isso vai ajudar muito na sua viagem e vai fazer com que você tenha uma viagem mais tranquila aí, sem perrengue. Mas a última dica que eu dou aqui também é o seguinte: mesmo quando a gente estiver no urbano, carro elétrico, você foi no supermercado, foi no shopping center ou foi em algum lugar que tem o carregador de carro elétrico, mas você não está precisando carregar o carro elétrico, mas ele está disponível, carregue.
Carregue, porque o carro elétrico, qualquer 1% de bateria, qualquer 5 km de autonomia que você ganhe é válido. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do resumão sobre os carros elétricos e sobre o Mach-E GT aqui. Quem sabe numa próxima a gente não faz um teste com esses brinquedos com pane seca. Valeu, fico por aqui. Até a próxima. Com a colaboração do jornalista Fábio Amorim do portal Acelerando Por Aí, o Giro Rápido, apresentado pela jornalista Valéria Luizetti, vai mostrar para você, de maneira muito dinâmica e objetiva, as principais novidades da indústria automotiva. Olá, Alex, e a todo mundo que acompanha aqui o Máquinas na Pan. Estou muito feliz, é claro, em fazer parte desse giro de notícias com vocês. E começando, a Toyota inova com o FT-Me, um mini carro elétrico que não tem pedais. A micromobilidade está em alta em muitos lugares do mundo, principalmente nas grandes metrópoles, onde o espaço físico está cada vez mais limitado, com pouquíssimas vagas de estacionamento. Pensando numa solução prática de mobilidade urbana para esse tipo de condição, a Toyota Motor Europe apresentou o carro conceito FT-Me, um veículo de porte ultra compacto, menos de 2,5 metros de comprimento, totalmente elétrico e amplamente tecnológico. O modelo não possui chave. O destravamento das portas e o funcionamento do motor ocorre por intermédio de smartphone do condutor do veículo. Além disso, o Toyota FT-Me não possui pedais convencionais de freio e acelerador. Ele tem todos os comandos no volante, o que possibilita o uso desse carro por usuários de cadeiras de rodas ou pessoas com algum tipo de deficiência nas pernas. A Tesla realiza o 8º recall da sua picape Cybertruck em pouco mais de um ano. Essa é a 8ª convocação dos proprietários do utilitário elétrico desde janeiro de 2024. Segundo o fabricante, o veículo está com uma parte da carroceria, um painel externo, com risco de se soltar durante a condução. Um trilho de inclinação onde um acabamento externo de aço inoxidável é fixado pode se soltar, levando a peça a desprender totalmente, ocasionando um possível acidente de trânsito, atingindo outros carros ou pedestres. Sem custo algum aos proprietários, a Tesla substituirá o conjunto de trilhos de inclinação utilizando um adesivo estrutural diferente e reforçado, além de colocar fixações adicionais. O recall envolve 46.096 unidades da Cybertruck produzidas entre novembro de 2023 e fevereiro de 2025. Com a Super E-Platform, a chinesa BYD promete abastecimento ultra rápido para carros elétricos. A BYD apresentou oficialmente a Super E-Platform, uma central de reabastecimento de veículos elétricos que alcança potência de carregamento de 1 megawatt e uma velocidade de carregamento máxima de 2 km por segundo, tornando-se a mais rápida para veículos produzidos em massa. Em apenas 5 minutos de recarga, o mesmo tempo médio que um veículo a combustão leva para ser reabastecido, é possível atingir uma autonomia de 400 quilômetros. A novidade chega exclusivamente ao mercado chinês e começa com os modelos Han L e Tang L, modelos que já estão em pré-venda na China. Durante o lançamento, o presidente e CEO da BYD afirmou que a solução definitiva é fazer com que o carregamento seja tão rápido quanto abastecer um carro a gasolina. Bom, Alex, e é isso. Nós ficamos por aqui com um giro de notícias sobre o mercado automotivo para essa semana. Até lá! Dos estúdios da Jovem Pan, eu vou pedir agora para o nosso editor Daniel Pegas me teletransportar para o lançamento do Honda Racing 2025. Um dia de velocidade e fora das pistas. Isso mesmo, o Máquinas na Pan saiu do estúdio e veio aqui para o headquarters da Honda em São Paulo para conhecer as novidades, as equipes e os pilotos do Honda Racing 2025. Com 47 anos de incentivo ao motociclismo no Brasil,
A Honda Racing Brasil apresentou as equipes oficiais de moto velocidade, motocross, rally e enduro com reforços de peso para ampliar a hegemonia no esporte, onde é referência das competições desde 1954. O esporte tem base no DNA da empresa, tanto que o seu fundador, Soichiro Honda, disse: não existe Honda sem competição. 47 anos de Honda Racing e só no ano passado 30 títulos. Mas quem vai contar essa história pra gente é o responsável por competições da Honda Moto Brasil, Fernando Orsi. Tudo bem, Fernando? Oi, Alex. Prazer recebê-lo aqui no nosso evento de lançamento das equipes 2025. Realmente, o ano 2024 foi um ano muito bom para a equipe Honda Racing. Foram 30 títulos que nós conseguimos entre todas as categorias. E agora, montamos nossa estratégia e revelamos as estratégias e as equipes, os pilotos que irão nos representar nas competições de 2025. E uma coisa que agora eu vou parafrasear você durante a coletiva, que o Honda Racing vai muito além das pistas. É uma experiência e traz também todas aquelas memórias afetivas de quem gosta das duas rodas, não é isso? A gente mexe com paixão, com emoção, e o motorsport, ele transcende tudo isso, né? Então a gente consegue levar mensagens positivas do esporte para o público que acompanha. Essa que é a nossa intenção com competições, é isso que tem toda a energia da Honda para poder trazer esse tipo de mensagem positiva para o motociclismo. E Fernando, qual a grande mudança para esse ano aqui? Porque a categoria já está consagrada, e uma coisa que eu sempre comento, até fazendo um alinhamento com a Fórmula 1, hoje eu entendo o Honda Racing como um objeto de desejo para todo piloto de moto velocidade. A gente vê isso na Fórmula 1, quando a gente fala de Academia Red Bull, Academia Ferrari, Academia Mercedes, que destacou inclusive Lewis Hamilton, heptacampeão, hoje Max Verstappen, que já passou pela Academia também Red Bull e é campeão com Honda. Você enxerga a mesma coisa? Esse objeto de desejo desse moleque que está começando nas duas rodas, um dia chegar nesse patamar do Honda Racing? Isso já acontece hoje, tanto que a gente tem 2 pilotos da categoria principal que correm com a CBR 1000 RRR Fireblade SP que vieram de categorias de base. Então a Copa Pro Honda CBR 650, a gente faz aquela seletiva dos pilotos. É uma categoria totalmente apoiada pela Honda e pelo Pro Honda, nossos fluidos lubrificantes. E dali a gente tira esses talentos e traz para as equipes oficiais. Então o João Carneiro e o Gui Brito foram campeões dessa categoria e agora estão no time. E o Eric Granado também já está há 11 anos conosco, um relacionamento longo com a equipe Honda Racing, então teve também uma evolução na competição e agora está na equipe principal. Valeu, Fernando. Super obrigado e sucesso esse ano aqui pro Honda Racing. E eu vou estar mais com vocês durante a temporada inteira de 2025. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado aos amigos do Jovem Pan. Um abraço. A Honda encara o motociclismo como estilo de vida e desenvolveu projetos para incentivar não apenas o esporte, mas os fãs e a nova geração. Então foi anunciado em primeira mão a criação de uma iniciativa envolvendo motos CRF 110F e uma série de eventos focados no off-road nacional para jovens. Para a marca, o projeto não é apenas uma competição, mas sim uma oportunidade para que tenham o primeiro contato com motociclismo off-road ao lado de suas famílias, em um ambiente lúdico e seguro. A Honda confirmou também patrocínio ao Campeonato Brasileiro de Motocross, MX1 GP Brasil, Arena Cross, Sertões, Brasileiro de Enduro e Superbike Brasil, categoria que tem como destaque Eric Granado. Pentacampeão do Superbike Brasil, nosso maior representante não só aqui no Brasil, mas lá fora do país também, da motovelocidade global. Anda na Moto E, já andou em várias categorias internacionais, tem uma sequência de títulos aí e está com a gente hoje aqui para falar um pouquinho de Honda Racing. Eric Granado, tudo bem, Eric? Tudo bem, tudo certo. Vamos lá para mais um ano, né? Mais um ano. O Eric já esteve com a gente algumas vezes lá na Jovem Pan e agora eu vim visitar ele aqui na casa dele, né, no headquarters da Honda. Quais são as categorias que você vai estar participando esse ano, Eric? Vou correr no time Honda Racing, no Superbike Brasil, como eu fiz ano passado, que eu consegui aí o pentacampeonato, e vou seguir na Moto E com a LCR Team, em busca aí do título esse ano. Já bati na trave algumas vezes, vamos ver se esse ano a gente consegue alcançar esse resultado. Não, chega de trave, agora vai ser campeão. E assim, e além de tudo isso,
O Eric ainda foi um dos caras que mais ajudou a Honda a ter 11 títulos. É isso, né? A Honda tem 11 títulos aqui no Brasil e você foi um dos responsáveis. Honda Racing, para quem quer iniciar, e eu comentava até isso com o Orsi, você enxerga como uma grande academia, ou seja, como a maior que a gente tem aqui no Brasil para esse jovem piloto? Porque a gente já viu isso com a Academia Ferrari, a Academia Red Bull, e eu entendo aqui como uma grande cereja do bolo para esse moleque que quer começar e quer entrar no mundo da moto velocidade. Sim, com certeza a Honda sempre investiu na base aqui no Brasil, seja no on-road e off-road, então acho que a Honda no Brasil é que há muitos anos tem uma estrutura e uma equipe, um time profissional dentro dos campeonatos de todas as modalidades de moto do Brasil, então acho que eles fazem um ótimo trabalho, a gente consegue ver pilotos como meus companheiros de equipe que fizeram a Honda Junior Cup e hoje em dia são meus parceiros na Superbike, então foram subindo de categoria e começaram junto com a Honda a vida de piloto, né? Então acho que isso é muito interessante e que continue assim por muitos anos e a Honda possa ter jovens talentos e no futuro grandes pilotos nas altas categorias. Eric, depois de 22 anos, ou seja, em 26, ou seja, no próximo ano, serão completados 22 anos que a gente não tem a MotoGP aqui no Brasil. E foi anunciado que em Goiânia foi feito esse anúncio, que a gente volta a ter a partir da temporada do ano que vem uma etapa aqui em Terra Brasilis. Como você vê a importância disso para a moto velocidade aqui no Brasil? Olha, eu acho que vai ser um evento que vai mudar, né, o patamar, né, do motociclismo no Brasil, o reconhecimento e a força, o investimento. Acho que faz muito mais sentido hoje em dia a gente ter mais empresas apoiando, investindo, porque no final das contas a MotoGP vai estar aqui, vai ser algo real, a gente vai poder ver de perto as motos passando e um evento grande como o MotoGP no Brasil acho que vai ser de muito sucesso e vai ter muito público acompanhando. No evento da regressiva de um ano que eu estive, foi muito surpreendente numa segunda-feira de manhã, tanta gente lá no autódromo para poder assistir a nossa presença lá. Então acho que vai ser muito legal e vai ser muito importante para o nosso esporte no Brasil e no mundo. Legal, cara. Sucesso e continua aqui com a nossa torcida da Jovem Pan. É isso aí. Valeu, valeu. Porque os elétricos finalmente emplacaram. Literalmente, emplacaram mesmo. O nosso craque colunista do UOL, Jorge Moraes, tem uma análise muito interessante sobre o crescimento desse segmento de veículos de emissão zero. Diga lá, mestre. Você lembra bem, e aqueles que estão nos escutando e nos ouvindo, nos assistindo de uma maneira geral, vão recordar que os primeiros carros elétricos ou híbridos no Brasil tinham a questão da polêmica envolvia a bateria, o efeito de memória da bateria, que isso era um negócio que incomodava, você tinha que esperar a bateria ir até o fim para poder dar aquela carga, e o ciclo dela era diferente do ciclo atual. A tecnologia tem avançado em torno desse processo que representa o grande calcanhar de Aquiles dos carros elétricos, e a gente vê o sódio entrando como atuação forte nas novas baterias, a BYD desenvolvendo esse grande trabalho. A BYD é uma das responsáveis por esse crescimento também, junto com o GWM, para o mercado brasileiro. Quando a gente sintetiza, eu falo um pouco de fora e um pouco de dentro. E naquilo que a gente descobre também em relação às convenções globais das marcas. O que é que eu vi na Alemanha, no grupo Volkswagen? Todos os investimentos voltados para o mercado BEV. E isso a gente está vendo. Não é achismo, não. É a minha presença digital, a minha presença física junto aos dealers que comercializam carros híbridos e carros elétricos. Porque é legal também você ter um carro que te entrega uma autonomia híbrida sensata. Por isso que eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter uma transição no Brasil entre 2030 e 2040, natural, pela busca da tecnologia, pela busca do carro híbrido de forma plug-in, que ele é a passagem para o 100% elétrico, e sim a confiança desse cliente que está crescendo e crescendo. Por isso que eu trago essa explicação direta para vocês aqui no Máquinas da Pan. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar todas as edições do nosso programa pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.